E aí galera, beleza? Aqui é o professor Gui e nos próximos vídeos do canal estudaremos as cônicas, elipse, parábola e hipérbole, que são figuras obtidas com secções em um cone. Por isso mesmo chamam-se cônicas. Apesar disso, é um assunto que é estudado no plano cartesiano, certo? É uma continuação da geometria analítica. Se você ainda não estudou a geometria analítica, recomendo que assista aos nossos vídeos, tá? Vai ser importante para você entender legal aqui as cônicas, ok? Se gostar da aula, não esqueça de curtir o vídeo, clique aqui no gostei, deixe o seu comentário, tá? E também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar as novidades. Nesse primeiro vídeo, vamos estudar a elipse e nos próximos veremos a parábola e a hipérbole. Bom, elipse é o lugar geométrico dos pontos do plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos, que são os focos da elipse, é constante e maior que a distância entre os focos. Bom, o que é lugar geométrico? É o conjunto de todos os pontos que tem uma certa propriedade. Nesse caso, a propriedade é a soma das distâncias do ponto aos focos ser constante, onde essa constante tem que ser maior que a distância entre os focos. Bom, então essa figura aqui é a elipse, esse contorno amarelo. É uma figura que se assemelha um pouco a uma circunferência, né? Só que não é bem redondinha, é meio achatada, meio oval. Então é a nossa elipse. Bom, esses dois segmentos que eu tracei aqui são os eixos da elipse. Nesse caso, onde a elipse está deitada, o eixo horizontal é o que chamamos de eixo maior da elipse. É a distância da ponta esquerda da elipse até a ponta direita. E o outro eixo, que nesse caso é o eixo vertical, ele é o eixo menor da elipse. É a distância da base até o topo. Então é o eixo menor justamente porque ele é menor que o outro eixo, né? Se a elipse estivesse em pé, aí inverteria, né? O eixo maior seria o vertical e o horizontal seria o menor. Beleza. O ponto onde esses dois eixos se cruzam é o centro da elipse, certo? E aí os focos são pontos que estão sobre o eixo maior e os dois estão a uma mesma distância do centro, tá? Então, do centro até o foco 1 é a mesma distância que do centro até o foco 2. O centro está bem no meio dos dois focos. Aí eu vou marcar, vou pegar dois pontos quaisquer da elipse. Dois pontos quaisquer que estão em cima desse contorno amarelo. Temos aqui um ponto A e um ponto B. O que diz a definição de elipse? A definição diz que se eu pego a distância do ponto A até o foco 1 mais a distância do ponto A até o foco 2, essa soma tem que ser igual à soma das distâncias do ponto B até os dois focos, ou seja, tem que ser igual à distância do ponto B até o foco 1 mais a distância do ponto B até o foco 2. É o que está representado aqui embaixo para a gente. E aí, essas somas que são constantes resultam quanto? A gente representa essa constante por 2A, onde o 2A é exatamente o eixo maior da elipse, que nesse caso é a distância da ponta esquerda da elipse até a ponta direita ali, certo? Então, qualquer ponto que você pegue da elipse, a distância desse ponto até um dos focos, mais a distância desse ponto até o outro foco, resulta 2A. Onde 2A é o eixo maior da elipse. Maravilha! Agora vamos entender um pouquinho melhor a elipse, observando seus elementos, tá? Alguns deles até já comentamos antes. Bom, aqui está a elipse. Temos aqui os dois eixos. Como já vimos, o eixo horizontal aqui é o eixo maior da elipse, a distância da ponta esquerda até a ponta direita. A gente indica essa medida por 2A. E aí, a metade dessa medida, que seria A, é o que eu chamo de semi-eixo maior. Na matemática, semi sempre quer dizer metade.
Portanto, semi-eixo maior é a metade do eixo maior. Vai medir A. É a distância do centro da elipse até a ponta esquerda ou a distância do centro até a ponta direita, né? Beleza. O eixo maior indicamos por 2B. Desculpa, o eixo menor, né? Indicamos por 2B. Então, a distância aqui da base da elipse até o topo é 2B. Onde, da mesma maneira, a metade do eixo menor, que é o semi-eixo menor, vai valer, então, B. Do centro até o topo ou do centro até a base, a medida é B. Ok. Os vértices da elipse são os pontos da elipse que são extremos dos eixos. Então, esse ponto aqui da esquerda, que está na ponta esquerda do eixo maior, é um dos vértices. O ponto que está na extremidade direita do eixo maior é outro vértice. E os outros dois vértices são os pontos da elipse que estão nos extremos aqui do eixo menor. Certo? Maravilha. Aí temos ali os dois focos, como já observamos antes. São pontos que estão sobre o eixo maior da elipse, de modo que eles têm uma mesma distância até o centro. Distância essa que é indicada por C, onde 2C é a distância focal, a distância entre os dois focos. E aí C é a semidistância focal, metade da distância focal, que vai ser a distância do centro até um dos focos, né? O centro está bem no meio ali dos focos. Ok. Agora eu vou pegar um ponto especial da elipse, que é esse ponto aqui de cima, que é um dos vértices da elipse, né? O ponto que está na extremidade superior ali do eixo menor. Esse ponto ele tem uma característica muito interessante, que é a seguinte: a distância dele até o foco 1 é exatamente a mesma distância que dele até o foco 2. Como eu sei que a soma dessas distâncias tem que dar 2A, né? Então, desse ponto até o foco 1 a distância é A, e desse ponto até o foco 2 a distância é A também. Com isso, eu consigo formar um triângulo retângulo ali, porque os eixos se cruzam perpendicularmente. Tá? Então, eu tenho um triângulo retângulo, onde A é a hipotenusa e B e C são os catetos. Aplicando Pitágoras, temos a seguinte relação métrica: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? E o último elemento da elipse é a chamada excentricidade. A excentricidade de uma elipse, que é representada pela letra E, é a razão entre a semidistância focal e o semi-eixo maior, ou seja, é C dividido por A. A excentricidade é um número que está sempre entre 0 e 1, é maior que 0 e menor que 1. Não pode dar um número negativo, porque eu estou dividindo duas medidas, tá? Vou dividir sempre dois valores positivos, então não faz sentido nenhum dar um número negativo isso aqui. Não pode ser maior ou igual a 1, porque nesse caso o C teria que ser maior ou igual a A, o que não pode acontecer lá da definição de elipse que a gente viu. A gente comentou, né, que a distância entre os focos, que é 2C, não pode ser maior ou igual a 2A, né, que é a soma das distâncias de um ponto qualquer da elipse aos focos. Então, o A tem que ser sempre maior que o C, beleza? Então, a excentricidade é sempre maior que 0 e menor que 1. Na verdade, 0 até pode ser. Para que a excentricidade resulte 0, o C tem que ser 0. Se o C for 0, troca o C por 0 na relação métrica aqui e observa o que acontece. Fica A ao quadrado igual a B ao quadrado, né? Ou seja, teríamos uma elipse onde o eixo maior é igual ao eixo menor. Os dois eixos teriam a mesma medida. E aí a elipse, na verdade, seria então uma circunferência, porque do centro até cada um dos vértices você teria a mesma distância, tá? Então, uma elipse de excentricidade 0, na verdade, é uma circunferência. Mas o importante entender é o seguinte: quanto mais próximo de 0 for a excentricidade,
mais próximo de uma circunferência vai ser a elipse, mais redondinha é essa elipse. E quanto mais próximo de 1 for a excentricidade, mais achatada é a elipse. Mais próximo de uma reta fica a elipse, tá? Então a excentricidade, ela é o parâmetro que define o nível de achatamento da elipse, podemos assim dizer, tá legal? Agora vamos para a equação da elipse. Assim como vimos lá na geometria analítica que a reta tinha uma equação, que a circunferência tinha uma equação, a elipse também possui uma equação, onde todos os pontos que pertencem à elipse são pontos cujas coordenadas vão satisfazer essa equação. Aqui são duas situações. Eu posso ter a elipse com o eixo maior paralelo ao eixo x, que é quando a elipse está deitada, digamos assim, só que eu posso ter também a elipse em pé, com o eixo maior paralelo ao eixo y. Aí vai mudar um pouquinho a equação. Bom, na primeira situação, eixo maior paralelo ao eixo x, a equação é a seguinte: x menos xc ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos yc ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1, onde xc e yc são as coordenadas do centro da elipse e a e b são os semi-eixos, né? A é o semi-eixo maior e B é o semi-eixo menor. Muito bem. Caso a elipse esteja em pé, caso o eixo maior seja paralelo ao eixo y, você vai trocar de lugar quem está embaixo ali, o a ao quadrado como o b ao quadrado. Fica x menos xc ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado sobre a ao quadrado, igual a 1. Perceba o seguinte, o A é sempre o semi-eixo maior, tá? Independente da elipse estar deitada ou em pé. Então, se o A ao quadrado está embaixo do x menos xc ao quadrado, é porque o eixo maior vai ser paralelo ao eixo x. Agora, se o A ao quadrado estiver embaixo do y menos yc ao quadrado, aí é porque o eixo maior ele é paralelo ao eixo y. Então, quando você tem a equação da elipse nesse formato assim, a equação reduzida, você vai olhar sempre qual dos dois valores aqui embaixo que é o maior valor. Tá? Então, se o maior valor estiver embaixo do x menos xc, é porque a elipse está deitada. Agora, se o maior valor estiver embaixo do y menos yc, aí a elipse está em pé. Veremos isso agora. Já vamos resolver dois exercícios aqui, tá? Vamos lá então, galera. Primeiro exemplo, dada a equação reduzida da elipse x menos 1 ao quadrado sobre 25 mais y menos 2 ao quadrado sobre 9 igual a 1, determine a. As coordenadas do centro da elipse, b. O comprimento dos eixos maior e menor, c. As coordenadas dos vértices e dos focos, e D, a excentricidade da elipse. Beleza, a questão deu pra gente a equação reduzida da elipse, isso é muito bom, eu não preciso mexer na equação, ela já está no formato bonitinho, é só você comparar com o modelo que você já encontra automaticamente o centro da elipse e os semi-eixos, né? O A e o B. Bom, quem é o x do centro dessa elipse? É 1, ok? Porque a equação genérica é x menos xc ao quadrado. Como a equação aqui é x menos 1 ao quadrado, eu tenho que trocar o xc por 1. Beleza, x do centro é 1. E aí o y do centro é 2. Trocando yc por 2, né? Y menos yc fica o y menos 2 da equação. Perfeito, já temos as coordenadas do centro da elipse. 1 para x e 2 para y. Vamos colocar no plano cartesiano, tá? Você vai ver que fica bem fácil para determinar os elementos da elipse colocando aqui no plano cartesiano.
Bom, 1 para x, 2 para y é o centro. A letra B pede o comprimento dos eixos maior e menor. Os denominadores ali são 25 e 9. Como o maior valor, que é o 25, está embaixo do x menos xc ao quadrado, né? Isso quer dizer que o eixo maior dessa elipse é paralelo ao eixo x. A elipse está deitada, certo? E aí o 25 ele tem que ser o a ao quadrado, porque o a é maior que o b, certo? O a é o semi-eixo maior e o b é o semi-eixo menor. Então, o maior dos dois valores tem que ser o a ao quadrado. O outro valor, o menor, é o b ao quadrado. Nesse caso, então, a ao quadrado é 25. Se a ao quadrado é 25, quem é o a? Qual o número que é ao quadrado dá 25? 5. E se a é 5, 2a, que é o eixo maior, é 10. Beleza, o eixo maior é 10. E o eixo menor? Bom, eu sei que b ao quadrado é igual a 9, logo b é 3. 3 ao quadrado dá 9. Aí 2b, que é o eixo menor, vai ser 2 vezes 3, 6. Então 2b é igual a 6. O item B pediu o comprimento dos eixos maior e menor. Está respondido. 10 e 6, respectivamente. Mas, aproveitando o embalo, se eu conheço A e B, eu consigo determinar o C? Sim. Lembra da relação. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se eu conheço A e B, eu consigo achar o C, que é a distância do centro até cada um dos focos, né? E a gente vai precisar disso depois, então já vamos calcular aqui. Bom, o A é 5, fica 5 ao quadrado, igual o B é 3, 3 ao quadrado, mais C ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado é 9, passa subtraindo, 25 menos 9 igual a C ao quadrado. 25 menos 9 dá 16. Se C ao quadrado é igual a 16, C é 4. Beleza. Então a distância focal é 8, a distância entre os dois focos, né? E aí a distância do centro até cada um dos focos é 4. Bom, agora vamos determinar os vértices da elipse, que são os pontos que ficam nas extremidades dos eixos, começando com o eixo maior, que é paralelo ao eixo x aqui, né? Já que o 25 está embaixo do x menos xc ao quadrado. Então, o eixo maior é 10. Eu sei que do centro até cada ponta é uma distância de 5 unidades. Então, você pega aqui do centro, mantém o mesmo y, porque esse ponto está em cima do eixo maior, né? Mantém o mesmo y e anda 5 unidades, então, para a direita. Partindo do 1, andando 5 para a direita, eu vou chegar no 6. Então, esse vértice tem coordenadas 6 e 2. 6 para x, 2 para y. É a ponta direita aqui da elipse. Vamos chamar de vértice 1. O outro vértice, que está na ponta esquerda, o que vai acontecer? Eu vou andar 5 para a esquerda agora, né? Partindo aqui do 1. Então, é esse ponto aqui, que tem coordenadas menos 4 e 2. Menos 4 para x, 2 para y. Como é 1 o x do centro, e eu estou andando 5 para a esquerda, né? 1 menos 5, fica menos 4. Beleza. Vamos chamar de vértice 2, V2. E os outros dois vértices são os extremos do eixo menor. Então agora eu parto do centro, só que ando para cima e para baixo, né? Eu vou andar quantas unidades? 3, que é o valor do B. Então o y do centro é 2, andando 3 para cima eu vou chegar no 5. Fica o mesmo 1 para x e aí 5 para y. Podemos chamar de vértice 3. E o outro vértice eu ando 3 para baixo.
vou chegar no menos 1 aqui. 1 para x e menos 1 para y. Ok, então esse é o quarto vértice. A gente vai colocar o 1 aqui no lado. 1 para x e menos 1 para y, vértice 4. Esses são os 4 vértices. Aí a questão pediu também as coordenadas dos focos. Por isso foi importante a gente ter achado o C antes ali. Eu sei que o C é 4, então eu parto do centro e ando 4 para a direita e 4 para a esquerda. Eu tenho os meus focos. Tanto faz qual foco é o foco 1, qual é o 2, tá? Então aqui um dos focos vai ter coordenadas 5 e 2. 5 para x, 2 para y. Partindo do 1, que é o x do centro, andando 4 para a direita, chego no 5. Andando 4 para a esquerda, vou chegar no menos 3, certo? O segundo foco tem coordenadas menos 3 e 2. Vamos chamar esse de F1, o outro de F2. Beleza, essas são as coordenadas dos focos. Aí, qual é a excentricidade da elipse? Excentricidade é o C dividido pelo A. Nesse caso, C é 4. O A é 5. Fica 4 sobre 5. E para finalizar, a gente pode agora, com esses 4 vértices aqui da elipse, fazer um esboço do seu gráfico, tá? Algo mais ou menos assim, beleza? Segundo exemplo, determine as coordenadas dos focos da elipse 4x² mais 9y² igual a 36. Para determinar as coordenadas dos focos, o que a gente precisa? Precisamos das coordenadas do centro da elipse e também precisamos conhecer o C, que é a distância do centro até cada um dos focos, né? Assim a gente automaticamente tem as coordenadas desses focos. Mas qual é o problema? O problema é que a questão deu para a gente a equação geral da elipse. Não é a equação naquele formato bonitinho que a gente viu antes, né? Então, quando isso acontece, você precisa primeiro mexer nessa equação, tentar simplificar para deixar ela naquele formato bonitinho, tá? Bom, veja que temos aqui coeficientes no x² e no y², o que não pode acontecer. E além disso, no segundo lado da igualdade aparece um 36 ali. No segundo lado da igualdade tem que aparecer 1. Ok? Então, uma boa ideia para começar é dividir toda a equação por 36, porque aí vai aparecer o número 1 no segundo lado, que é o que a gente precisa. Então, vamos lá. Fica 4x² dividido para 36, mais 9y² dividido para 36, igual a 36 dividido para 36, que dá 1. Maravilha! Primeiro passo, ok. Eu tenho o número 1 no segundo lado da igualdade. Agora eu preciso eliminar esses coeficientes do x² e do y². E veja que isso automaticamente vai acontecer agora, porque eu posso simplificar o 4 de cima com o 36 de baixo e a mesma coisa com o 9 ali. Então o nosso problema automaticamente está resolvido aqui. Simplifica o 4 com o 36, divide em cima e embaixo por 4, fica x² sobre 9. Aí, 9y² sobre 36 é y² sobre 4, divide por 9 em cima e embaixo. E aí temos a equação da elipse bonitinha no formato reduzido. Como aparece só x² e y² em cima, é porque o x do centro e o y do centro valem 0.
certo? Se a equação é x menos xc ao quadrado, se xc é zero, fica só x ao quadrado. Então eu sei que as coordenadas do centro dessa elipse valem 0 e 0, né? O centro é a origem do plano cartesiano. A elipse está centrada na origem. Ok. E com a equação aqui eu consigo achar também quem é A e quem é B, os eixos da elipse. Bom, nos denominadores temos 9 e 4. O maior dos denominadores tem que ser o A ao quadrado. Portanto, A ao quadrado é igual a 9 e B ao quadrado é igual a 4. Eu sei que o A é 3 e que o B é 2. E aí, com A e B, eu consigo achar o C, que é o que eu vou precisar de fato para poder resolver a questão, né? Muito bem, sabemos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é 9, B ao quadrado é 4, fica 9 igual a 4 mais C ao quadrado. Isolando C ao quadrado, 9 menos 4 dá 5. Fica 5 igual a C ao quadrado. Se C ao quadrado é igual a 5, C é igual a raiz quadrada de 5. Perfeito. Se C é raiz quadrada de 5, quais são as coordenadas dos focos? Bom, você tem que olhar aqui se o eixo maior é paralelo ao eixo X ou se ele é paralelo ao eixo Y, né? Então você tem aqui que o A ao quadrado, que é o maior valor, ele está embaixo do X ao quadrado, né? Então isso quer dizer que o eixo maior é paralelo ao eixo X. A elipse estaria deitada se a gente pensasse no seu gráfico, né? Isso quer dizer então que você vai partir do centro e andar raiz quadrada de 5 para a direita e raiz quadrada de 5 para a esquerda, mantendo o mesmo y, né? Aí você tem as coordenadas dos focos. Portanto, resposta da questão, o foco 1 tem coordenadas menos raiz de 5 e 0. E o foco 2 tem coordenadas raiz de 5 e 0. Por que é menos raiz de 5 aqui no foco 1? Bom, o x do centro é 0. Partindo do 0 e andando raiz de 5 para a esquerda, você desconta a raiz de 5, né? 0 menos raiz de 5 fica menos raiz de 5. E aí vai manter o mesmo y. Certo? Ok, aí no foco 2 eu vou andar para a direita raiz de 5. Partindo do 0, 0 mais raiz de 5 fica então raiz de 5, mantendo o mesmo y, tá? Caso o eixo maior fosse paralelo ao eixo y, o que ia mudar? O que mudaria é que eu andaria daí para cima, né? Raiz de 5. Andaria para cima e para baixo raiz de 5, porque os focos estariam no eixo que seria, né, paralelo ao eixo y, tá? Mas como aqui o eixo maior é paralelo ao eixo x, então eu ando para a direita e para a esquerda, mantendo o mesmo y do centro.